leva-me, Senhor. Amém, Jesus. Bênção demais essa reflexão, né? Eu ia trazer aquele outro que eu coloquei no grupo para a gente orar em cima daquela mensagem lá. Mas acaba que quando a primeira pessoa entrou, quando a Cirleide entrou, estava passando essa música e eu compartilhei ela. E é longo porque o padre vai fazendo a ministração, né? Ele vai trazendo textos e reflexões ali. Eu fui tentando tirar, mas sem coragem, é profundo demais, né? Teve uma vez, eu não sei se foi o David, alguém tinha trazido ele para a gente, coincidentemente, bem 8 horas quando começou, foi a hora que ele começou a ministrar lá, eu estava ouvindo aqui, e só compartilhei a tela e não tive coragem de tirar, mas não, é muito profundo, né? Espero que Deus tenha falado com vocês, assim como falou comigo. E até recomendo muito esse canal desse padre aí, e desse irmão. Ele tem vários vídeos assim, é esse tempo que levou, são muito bons para meditação, muita profundidade, sempre uma letra baseada mesmo no evangelho puro, e ele explicita isso, e a gente sente muito a presença de Deus, a unção, não é só um negócio de show. Eu recomendo bastante aí quem ainda não estiver seguindo ele, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, completar a respeito disso, ou de uma outra coisa antes da gente entrar na nossa meditação de hoje, se a gente vai mesmo entrar nela. Mais alguém? Ou vamos para a meditação? Tem até a ver com isso mesmo, né? Com o que o Fábio falou, achei interessante. Essa coisa da alma e do espírito, né? Vamos seguir, então? Eu vou compartilhar a tela, porque quem quiser ler na tela aí, e a gente fica fora de foco também. Tá dando para ver aí? Tá. Sim. Esse tópico de hoje é esse origem e composição, né? Porque a gente vem pensando justamente nessa leitura da Bíblia sobre essa ótica, buscando a resposta àquelas indagações, né, existenciais nossas, de onde eu venho, para onde eu venho, qual o propósito da minha existência. Então, a gente está buscando a nossa origem, a gente, na semana passada, viu no tópico 3 a essência de Deus, que Deus é amor, né? Muito para além de amar, ele é amor e não pode negar a si mesmo. E é nessa condição de sendo amor que ele decide fazer o ser humano à sua imagem e semelhança. E aí, então, nesse tópico de hoje, a gente vai meditar um pouco sobre a nossa origem e a nossa composição, né? Continuar pensando na origem, mas um pouco sobre o que ou quem que a gente é, que parcela de fato a gente é, se a gente é isso que a gente vê aqui, né? E o versículo para a memorização dessa semana é esse Hebreus 2:7. Tu, falando sobre Deus, tu fizeste o homem um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre todas as obras das tuas mãos ou sobre as obras das suas mãos. Então Deus fez a terra, né? Fez os animais, fez os jardins, fez toda essa beleza que a gente tem e coloca o ser humano acima de tudo e com o papel de cuidar, de zelar e de dominar sobre tudo isso. Essa foi a maneira como Deus nos fez, né? Acho muito lindo isso. A gente tem que ter muito cuidado, é claro. Tem gente que vai dizer que, nossa, a gente não pode se ver como centro da criação e tudo, mas é que você pode ir um pouco além, mas na criação aqui, o mundo físico, não dá para negar que foi assim que Deus nos fez. Ele fez tudo e no sexto dia, para coroar a sua criação, ele nos forma de uma maneira completamente diferente. Como o próprio sopro dele e nos faz a imagem e semelhança dele, coloca a gente para dominar tudo. Não dá para negar esse lugar especial que Deus nos colocou, que a gente não pode querer agora se achar, se ensoberbecer, né? E se autoglorificar ou nos glorificarmos mutuamente pelo fato de Deus nos ter colocado nessa posição, mas que de fato ele nos colocou nessa posição especial, colocou e a própria Bíblia reconhece
que nos tenha colocado, né? A gente não pode fazer disso um motivo para adorarmos a nós mesmos, né? Então, o primeiro pedaço que a gente conversa nesse tópico aí, que a gente aborda, é essa indagação, se nós somos seres físicos ou se nós somos seres espirituais. A nossa tendência natural, já que a nossa percepção, pelo menos a nossa percepção fácil, natural, a rotineira, corriqueira e de todo o tempo, é essa do mundo material, do mundo físico, do mundo palpável, do mundo audível, do mundo visível. É natural que a gente pense que a gente é isso. Eu olhar para vocês e falar, o Pedro, quando eu falo no Pedro, eu já penso nessa imagem dele, né? Nas características dele, eu penso na Inesita, eu penso também na imagem física dela, eu penso na voz dela, né? No olhar dela. A gente tem essa tendência de achar que isso é o que a gente é. Mas será que de fato é isso que a gente é? E na meditação, justamente a conclusão é de que não, de que, como a Bíblia diz, já desde a formação lá, quando Deus faz um boneco de barro, e ali era apenas um boneco de barro imóvel que não tinha absolutamente nada de vida. E, de repente, então, Deus sopra sobre as narinas daquele boneco o fôlego de vida e ele passa, então, ele se torna um ser vivente. A vida apenas acontece nesse boneco material, nesse ser material, quando Deus sopra o seu próprio fôlego de vida nele. Então, a vida não é essa parte material. Essa parte material é o invólucro, né, dentro do qual ou no qual habita esse ser que nós de fato somos. Essa vida nossa, de fato, é algo que está aqui dentro, porque Deus sopra nas nossas narinas e a vida entra aqui dentro da gente e começa a circular, gente. E quando a vida entra, Deus então faz um milagre a partir no momento em que a vida entra, transforma esse boneco de barro num sistema absolutamente complexo, belo, harmônico, com os olhos que lá estavam apenas desenhados, começam a enxergar, ouvidos apenas desenhados com o barro, e de repente tem todo um sistema aqui dentro para audição, a cabeça que está apenas desenhada, de repente dentro dela que você tem um cérebro altamente complexo, né? E perfeito, funcionando, com ramificações para todo o corpo, para dar comandos para o corpo. De repente, aqui no tórax, você passa aqui dentro, a partir daquele sopro, aparece aqui um coração de carne, né? E que bate, que bombeia sangue. E a água que tinha ali, que é parte do próprio 70% do barro com o qual fomos feitos, 70% é água. Então, essa água, possivelmente ali, parte dela transformada em sangue, já começa a correr dentro de veias que foram criadas a partir também desse sopro. E esse sistema belo e complexo nosso acontece a partir desse momento. Mas não deixa ainda assim de ser mesmo essa beleza toda física apenas o quê? Uma habitação para que o nosso ser não material habite e interaja com esse mundo material. Já que nós somos espirituais, o espiritual lida com o espiritual. Mas Deus fez um mundo material para a gente, um planeta Terra com toda a sua beleza aqui, fez um universo, e de repente, então, para a gente poder usufruir e interagir com a natureza e usufruir da natureza, a gente precisaria de um corpo material. E aí, então, Deus nos dá esse corpo perfeito para nós habitarmos, mas não é o que nós somos. Nós somos algo que não é palpável, que não é visível com esses olhos materiais aqui que Deus nos deu, né? Deixa eu baixando aqui. Hoje tem muita coisa que eu acredito que eu vou precisar ler, porque que eu não consigo extrair sem ler aqui, mas espero que não seja enfadonho para vocês. E vocês podem me cortar para comentar aí a hora que quiser, óbvio, né? Para complementar ou para tirar alguma dúvida. Por favor, Pedro. Tira uma dúvida. Ontem eu assisti um filme e aí me acabei aqui agora. Nós que
estudamos, de certa forma, uma vez direito civil, tem aquela discussão que vem da doutrina, na concepção, que a gente acaba tendo direitos e tal, enfim, na vida civil, e que acho que lá na concepção, lá atrás, já tem vida, né? Aí, tudo bem, é uma vida, vamos colocar assim, estão falando material, né? Não, por óbvio, ninguém sabe quando que vem o espírito, quando vem a alma da pessoa sendo uma concepção, se é quando sai da barriga da mãe e tudo mais e tal. A minha dúvida é o seguinte, ontem no filme, o debate lá era um cara que foi clonado, né? E aí tem há um tempo atrás, quando clonaram a ovelha Dolly lá, o pessoal reclamou muito, porque o homem estava brincando de ser Deus e tal. Porque, por óbvio, é totalmente compreensível quando um homem e uma mulher concebem uma criança ali e tal, aí tem todo um sistema ali que a tal época vem a alma e o espírito, enfim. Mas e quando o homem brinca em relação de ser Deus, assim, Deus ainda é benevolente e dá uma alma e um espírito para aquilo que foi criado não a partir dele, mas a partir do homem, é dividido? Como que ele vê Eu tenho um posicionamento sobre isso muito firme, né? Para mim, muito tranquilo. Eu, desde a época da Dolly, no primeiro momento, você deu aquela assustada e diz, meu Deus, vão clonar ser humano. E, de repente, eu me tranquilizei dizendo, cara, eles podem clonar qualquer coisa, animal, eventualmente, podem clonar qualquer coisa que pareça um ser humano, eu tenho certeza que um ser humano não vai ser. Justamente porque esse sopro aqui só aconteceu uma vez. E Deus definiu que cada novo ser humano vai surgir a partir de uma partícula microscópica de um homem com uma partícula microscópica de uma mulher que vão se juntar e vão dar origem a um novo ser humano. Ele decidiu que seria desse jeito. Eu tenho certeza que só com uma partícula do homem, com toda a tecnologia química e etc. que usem, nunca vão conseguir fazer um ser humano, e com uma partícula só da mulher também não vão conseguir. O único momento, só houve 2 momentos em que Deus fez esse sopro, foi nos 2 que a Bíblia chama de Adão, que dá essa ideia desse primeiro ser, né? Então, você vai ver, Paulo chama Jesus, ou chama o ser humano lá, o Adão do Éden, de primeiro Adão, e vai chamar Jesus de segundo Adão. Foram os 2 únicos em quem Deus sopra. No caso ali de Adão, no Éden, né, do ser humano no Éden, soprou sobre as narinas de um boneco de barro e a vida aconteceu. E no caso de Jesus, sopra ali no ventre de Maria o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é apresentado na Bíblia como um sopro. Então, quando o Espírito Santo entra no ventre de Maria, sem que ele tenha tido uma relação sexual com José, e, portanto, sem que tenha tido a semente masculina ali, ela é engravida. Mas por quê? Porque houve, de novo, agora um sopro ali no ventre de Maria, e esse ser humano, então, Jesus começa a se desenvolver do nada ali por causa disso. Mas foram 2 momentos com essa exceção de um segundo sopro, tem um motivo muito específico, muito claro, né? E eu estou certo de que isso não voltará a acontecer, não terá um terceiro sopro. Todo ser humano, por isso eu acho interessante, quando naquele texto lá, em que Nicodemos está ali questionando Jesus, né? E chega de noite com vergonha, com medo da religião, e chega para conversar com ele. E Jesus já de cara, ele chega elogiando, e Jesus diz, olha, deixa eu te falar uma verdade. Ele era muito conhecedor da Escritura, né? Um doutor na lei. E ele diz, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém que não tenha nascido da água e do Espírito pode ver o reino dos céus. Para mim tem muito a ver com isso, nascer da água, há muita divergência teológica, alguma divergência teológica sobre isso, mas o nascer da água, para mim, e alguns falam até que seria o batismo, por exemplo, seria um fundamento para o batismo, mas para mim o nascer da água, até pelo contexto depois, quando ele explica, quem nasce da mulher, quem nasce do corpo é corpo, e quem nasce do espírito é espírito. Então, esse nascer da água, ele está falando para mim ali, e há um segmento teológico que trabalha isso, como sendo esse nascer ali, esse nascer humano, essa pessoa, tanto a que é gestada ali no útero, onde você tem aquele líquido amniótico, alguns dizem por isso, e para mim nem seria pelo líquido amniótico, mas para mim por causa da água lá na origem, no começo era só água, né?
A Bíblia diz que lá no começo fez Deus os céus e a terra, mas a terra era só água. E diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essas águas, Deus faz surgir a terra para dividir águas e águas. Mas essa porção seca tinha também 70% de água. E é dessa parte que tem ainda 70% de água, mas que a origem da origem está na água, é que é feito esse boneco, da qual é feito esse boneco, e Deus sopra sobre ele o espírito de vida. Então, todos nós nascemos da água. Então, esse nascer da água, para mim, é esse nascer material. Ninguém nasce direto para o céu, é isso que Jesus está falando. Ninguém surge direto no reino do céu. Você precisa primeiro nascer como um ser humano, para depois, e aí não necessariamente com o conceito civil do direito civil de nascimento, mas precisa primeiro nascer como um ser humano, ser gerado para essa vida aqui, para daí você poder, então, nascer espiritualmente. E aí ter a vida eterna. Então, não tem esse terceiro sopro e não vai acontecer, e eu não vejo realmente como. Precisa de uma partícula masculina, uma semente masculina e uma semente feminina, e quando as duas microscópicas se juntam, formam um terceiro serzinho ainda microscópico, que com todo o sistema pronto para se alojar num lugar específico da mulher e começar a se desenvolver. E quando é que essa vida acontece? Eu já pensei muito justamente assim, cara, quando eu penso, talvez seja com o nascimento, quando leva aquele tapinha e respira e puxa o fôlego, me fazia remissão aquele fôlego de vida. Nunca falei sobre isso porque eu não tinha base, mas eu pensava nessa possibilidade que fosse com o nascimento. Mas com muita... então quem está ali dentro, aquela perfeição toda ainda não tem vida, né? Não é ainda diante de Deus, não é uma vidinha, não é um ser humano. E recentemente, justamente, eu até usei nesse texto que eu mencionei, nesse vídeo último aí, a gente vê, na verdade, o Espírito Santo e, portanto, já o sopro do Espírito agindo no ventre, né? Já num bebê em formação, quando Maria vai visitar Isabel, e Isabel, então, quando abre a porta, ela sente no seu corpo, como resultado do Espírito Santo, de Jesus, que já estava cheio do Espírito Santo e se desenvolvendo em Jesus, e ela sente, então, o Espírito Santo ali no seu ventre também, já que ela também estava gestando alguém que tinha um nascimento especial, que era João Batista. E também a Bíblia diz que em pecado nós somos concebidos, né? A mãe da gente, os pais da gente já nos concebem em pecado. Então, desde a concepção, nós já somos concebidos em pecado. Ora, se nós já somos concebidos em pecado, então já desde a concepção essa herança do pecado acontece. Ora, se desde a concepção a herança do pecado acontece, eu preciso entender então que a vida já acontece também. Existe muito fundamento para eu acreditar então que desde a concepção essa vida já tenha acontecido, então, porque para herdar o pecado eu tenho que ter essa vida que vem acompanhada do pecado, que nasceu em Adão e, portanto, já tem essa herança de Adão. Mas, independente do momento, se realmente é no meio da gestação, se é no nascimento ou se é lá na concepção, eu estou certo que ela não acontece, nunca vai existir um ser humano que não seja fruto de um pedaço de um homem e de um pedaço de uma mulher. Eu estou certo disso. Ué, aqui teve um aqui, ó, é um pedaço de um homem com outro homem. Foram dois seres humanos, aconteceu, a ciência fez. Aí não vou entrar aqui, mas certamente se teria aí aquelas questões raríssimas, mas que eu sei que existem, que de fato era uma pessoa que, embora sendo homem, tinha um aspecto de mulher, ou o inverso. Ué, essas coisas não acontecem porque Deus é perfeito e não faz nada, nunca trocaria um homem no corpo de uma mulher e etc. Então, tem a ver com Deus trocar, tem a ver com o pecado ter entrado no mundo, corrompido a natureza, e as pessoas são concebidas, muitas vezes com anomalias, com malformações, é uma expressão mais correta, com malformações, e a gente está cansado de ver que existem pessoas que nascem com 2 órgãos sexuais. E nem por isso a culpa é de Deus, porque fez um negócio errado e Deus errou. Deus fez tudo perfeito. E o pecado, a natureza pecaminosa, corrompeu a natureza.
E existe, olha, se o ser que está gestando ali, ele pode, em algum momento, por alguma malformação, ao invés de sair um órgão genital para fora ou para dentro, para identificar como homem ou mulher, acontece de sair os dois, de acontecer os dois, por que é que não posso admitir a possibilidade de um órgão que era para ter desenvolvido para dentro, desenvolveu para fora, ou o inverso, mas a pessoa não ser hermafrodita e ter um único sexo? Tenho para mim que é uma possibilidade extremamente remota, mas que são casos bastante pontuais, mas que existe sim, para mim, em tese, essa possibilidade, não tenho nenhum problema com isso. Estou falando para depois, você se sai um negócio aqui, você falou que só um homem e uma mulher, e está aqui 2 homens. Mas para mim, essa ideia realmente de um homem e a mulher, e você tem um gene que é próprio masculino, um gene próprio feminino ali, que ao se juntarem é que forma, ele tem os elementos necessários para essa terceira partícula, e tem a ver com o deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua só carne. A uma só carne tem a ver com a própria concepção, embora Deus esteja falando ali sobre o casamento, mas tem a ver também com essa partícula que sai do homem, essa partícula que sai da mulher, e se juntam e tornam um novo ser humano, vinculado com a humanidade como um todo, como a gente viu na semana passada, e vai ver mais detalhadamente para frente, precisa viver com essa consciência de corpo que somos extensão um do outro. Não sei se mais ajudei do que atrapalhei, Pedro, mas essas coisas são bem complexas mesmo, né? Não tô tentando dizer que eu sei ou que tem uma resposta para isso, né? Então, como eu vejo, tá? Eu fico bem tranquilo com relação a isso. Para mim não tem realmente nenhuma possibilidade. Agora, existem riscos, né? Você pode um robô, você pode fazer um humanoide aí, você pode ter um robô criado e com um material que imita muito bem a pele. A gente existe hoje, né? Robôs nesse sentido, chamados humanoides, que você só falta a vida, o cérebro, que é o que você não consegue. Mas você pode ter um espírito maligno que assuma a posição de movimentação de um robô, de um humanoide, e causar uma impressão gigantesca e aparentemente negar tudo que a Bíblia diz, né? E vão haver, no fim dos tempos, como Jesus disse e a Bíblia diz, muitos sinais, né? E que, se possível, enganar até os eleitos. E por isso Jesus diz, muito cuidado com os sinais, muito cuidado com os milagres, porque não é a partir deles que a gente deve saber se é de Deus, se não é de Deus, se é o Messias, se não é o Messias. E fala também a respeito de um morto, né? Que todos tinham lá no Apocalipse, que tinha como morto e que ferido de morte, mas de repente que ressurge. Você pode, de fato, alguém com uma aparência de um líder determinado que tenha morrido, pode ser uma coisa dessa, mas que seja, na verdade, seja movido ali por um espírito maligno, mas para todas as pessoas seja alguém, um grande líder que morreu e que voltou para causar essa impressão. Tanta coisa pode ser. A gente tem que ter muito cuidado e não ser pego e ser ingênuo com muitas coisas, né? Tanto que eles aparência de que tinha morto, mas de repente aparece ali como vivo e que reviveu e tal. Tem muito mistério aí entre o céu e a terra, né? Estou viajando já aqui. Vamos continuar aqui, então? Então, nós temos esse corpo que nós somos um ser imaterial que habita um corpo material, que é esse que é originado do pó, e somos um ser imaterial, que é esse que tem origem no próprio Deus, né? E aí eu digo tanto assim que a morte ela se traduz exatamente nesse momento dessa ausência desse sopro, é quando o espírito, quando essa parte imaterial nossa sai, é que a morte acontece, e quando essa parte imaterial nossa sai, consequentemente, esse corpo não tem mais utilidade. Se ele não tem mais utilidade, o sistema vai parar de funcionar. E a gente vai ter a possibilidade, de repente, de você manter ainda ali algo artificialmente funcionando, um coração artificialmente bombando sangue para o corpo, né? Um pulmão artificialmente respirando, mas que talvez aquela pessoa já tenha se ido, o espírito dela tenha ido. Agora, a partir do momento que o espírito se vai e volta para Deus, esse corpo, cuja única finalidade é interagir com esse mundo e uns com os outros, que somos materiais que somos, ele perde a sua utilidade. Em perdendo a sua utilidade,
a chavinha dele é desligada e o cérebro apaga, o coração para de bater e o pulmão para de bombear. Então, existe muito essa coisa, essa dúvida na hora de desligar um equipamento. Nossa, e agora? Será que essa pessoa morreu mesmo? Não morreu? E aí, cada ordenamento jurídico vai estabelecer os critérios para definir que a morte aconteceu, para, de fato, os equipamentos poderem ser desligados e você entender que aquela pessoa já foi, que ela não está mais ali, que você só está artificialmente mantendo um corpo, mas que, de fato, vida não mais tem. E alguns textos nos falam sobre isso, né? Por exemplo, Jó, capítulo 33, 4, diz que quando o Todo-Poderoso ele nos dá a vida, né? E que se Deus recolhesse para si do homem o seu espírito, retirasse de nós essa parte imaterial e o seu fôlego, fazendo referência a esse sopro do fôlego de vida lá no início, né? Toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Quando Deus tira a parte imaterial, o corpo expira, o corpo desliga, a carne apaga, e aí, uma vez enterrado, uma vez em contato com a terra, ou mesmo fora da terra, ela vai apodrecendo e ela vai voltar a ser aquela partícula de pó ali novamente. Em Tiago, capítulo 2, 26 também, vai dizer que o corpo sem o espírito está morto, porque o corpo ele só tem a utilidade de ser habitação do espírito para nós interagirmos nesse mundo físico que está para muito aquém do que de fato é o nosso mundo. A gente tem uma vida para muito além desse mundo físico e ele apenas serve para essa existência aqui. Se tirar o espírito e ele for para esse lugar e ele só serve para essa existência aqui, o corpo então estará morto. A Raquel, num texto em Gênesis que é mencionado sobre a morte dela, o que é dito lá é que a alma de Raquel saiu dela. Você vê que no texto ali, Tiago está falando em espírito, como sendo essa nossa parte imaterial, e já ali em Gênesis falando da alma como essa parte imaterial. E, de fato, a Bíblia usa, na grande maioria das vezes, indiscriminadamente, as expressões espírito e alma. Muitas vezes como sinônimos, né? Mas muito raro você encontrar uma distinção muito nítida sobre o que é um e o que é o outro. E daí, então, haver muita confusão sobre isso, e divergência, até diria mais do que confusão, divergência sobre, e aí é a mesma coisa ou não é? E nós somos, a parte imaterial é só uma, ou ela é composta de espírito e alma, ou é só alma, ou ela é só espírito? E nós somos, então, chamados dicotômicos, feitos de duas partes, corpo e espírito, ou corpo e alma, ou nós somos chamados tricotômicos, são expressões da teologia, e nós somos corpo, alma e espírito, de maneira que a parte não material seria desdobrada em duas, né? Mais para frente a gente vai ter alguns textos para falar sobre isso e dizer por que a minha convicção a respeito da tricotomia. Nosso corpo físico não passa, então, como temos de habitação, né? E o nosso espírito ou alma, né? Nós somos, então, o sopro desse Deus, e alguém poderia dizer, mas é só um sopro, então, não, somos o sopro do próprio Deus, né? Do Eterno. Isso é algo extraordinário. No livro de Eclesiastes, aqui eu não coloquei o capítulo, até já corrigi lá, mas é o capítulo 12. No capítulo 12 de Eclesiastes, ele falando sobre a vida do ser humano, que nós, na verdade, somos eternos, ele diz que não acaba quando a gente respira. Embora lá no capítulo, salvo engano, 3, Eclesiastes vinha dizendo que diferença que tem entre o ser humano e o animal. Tudo depois que morre vai para o mesmo lugar. Imagina, quem garante? Ele diz, quem garante que o ser humano vai para cima e o animal vai para baixo? Ele, no capítulo 3, até trabalha isso, mas depois ele, com muita convicção, no 12, ele diz que está certo de que quando o ser humano morre, a vida não acaba, mas o espírito volta para Deus. E ele diz no versículo 5, o homem se vai quando o corpo, depois do seu velório, o corpo é enterrado, e ele diz que o homem, que é o que de fato nós somos, embora o homem carne, que é o que nós não somos, a aparência de homem que é a carne é enterrada, é sepultada, e ele diz o homem, que é o que de fato nós somos, se vai para a sua morada eterna. E ele diz que, no versículo 7, ele diz que a carne volta ao pó, né? Essa parte material nossa volta para o pó, já que tinha sido tomada
do pó. E ele diz no versículo 7b, Deus, que ele volta a Deus que o concedeu. Então, somos sopro de Deus. O último parágrafo nesse tópico aí diz: se, como já vimos, Deus é amor, e somos o seu sopro, a sua imagem e semelhança, fomos igualmente constituídos na essência de amor. Então, existe mesmo a gente corrompido, tendo caído, estando escravizado pelo egoísmo, escravizado pelo diabo, mas existe ainda uma fagulha de amor dentro da gente ainda aqui. E isso é o que de fato a gente é. O que a gente precisa é ir desconstruindo um monte de todo um invólucro de equívoco em volta do que nós somos, de egoísmo, de luta contra o próximo, né? Para que o amor possa encontrar espaço, e essa é a verdadeira libertação, para poder fazer e ser aquilo que ele de fato foi constituído para ser, né, em nós. Então, aqui eu falei sobre essa questão da dicotomia ou tricotomia, como eu disse, né? Eu não sei no segmento protestante, eu não sei se tem alguém que adota essa dicotomia, mas sei que a maioria, pelo menos, adota essa ideia tricotomista, que é de que nós somos corpo, alma e espírito. E para mim tem tudo a ver também com o façamos o homem à nossa imagem e semelhança, como eu disse na semana passada, e nos fez também corpo, alma e espírito, nos fez também 3 partes. Mas a Igreja Católica, ela adota, a teologia católica adota como dicotomia, é o que eu, pelo menos, foi as pesquisas que eu fiz, teve esse resultado, e que seria, então, corpo e alma / espírito, e alma e espírito seriam a mesma coisa. Para a gente não tem essa distinção, ela não tem maior relevância no que diz respeito à salvação. Ai, meu Deus, eu achei que tinha 3 partes, eu me enganei, agora eu não vou para o céu. Meu Deus, eu achava que era só 2 e tinha 3, e eu não cuidei dessa 3ª, agora eu perdi a minha salvação. Não tem nada disso. Acho que para efeito didático, conceber, e tem base bíblica para isso, como eu vou mostrar, conceber como de fato a gente ser 3 partes, vai ajudar muito em alguns dilemas nossos do dia a dia e na nossa prudência no dia a dia. Mas, como eu falei, então, a Bíblia ela tem usa a expressão alma e espírito, na grande maioria das vezes, como sendo realmente sinônimos, e vai usar aí como centro de processamento de emoções, né? Vai usar hora um, hora outro, como estando falando de pensamentos, ora vai usar alma ou espírito querendo falar sobre vontade, ora sobre aflições e etc. E também, então eu cito aqui alguns, quando ele usa na alma essas expressões com esses sentidos, e outra ali no espírito, apenas para efeito de informação, vocês querendo ler lá, né? Fiquem à vontade, são muitos textos que eu cito. E também tem significados aqui, significando vida, nós temos esses textos aqui todos, que usam a palavra alma significando vida, e aqui todos esses outros textos, a palavra é espírito e o significado ali é de vida. Então, mais uma vez, usando de uma forma indiscriminada, né? E por isso, então, é muito natural que muitas pessoas adotem como nós sendo dicotomistas, como os dicotomistas entendendo que nós somos temos essa divisão apenas em 2 partes, né? Mas a própria Bíblia, ela reconhece a dificuldade extrema de discernir, de distinguir um do outro. Ora, quando a Bíblia reconhece uma dificuldade extrema de distinguir 2 coisas, ela está também reconhecendo que existem 2 coisas e que essas 2 coisas não são a mesma coisa, por mais difícil que seja distinguir. E a gente vai ver um texto sobre isso, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada de 2 gumes, uma espada que corta dos 2 lados. Então, a espada mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes, ela penetra muito mais porque ela tem corte dos 2 lados e não apenas de um lado. Então, ela ao cortar de 2 lados, ela vai encontrar menos resistência e vai se aprofundar mais. Então, ela fala da palavra de Deus como essa qualidade e diz que é mais penetrante até
do que o que de muito penetrante nós conhecemos. E ela diz que ela é capaz, então, de penetrar até esse lugar que divide alma e espírito. Então, diz, existe esse lugar é muito profundo, mas é possível distinguir os dois. Nós não conseguimos, apenas a palavra de Deus consegue, é o que ele diz para dar essa ideia de uma qualidade extrema da palavra. Embora a ênfase aqui seja nesse poder da palavra de Deus de discernir o indiscernível, mas ela está afirmando que existe alma e espírito, para justamente mostrar, dar um exemplo de algo aparentemente indissociável, mas que a palavra de Deus consegue distinguir, né? E nesse mesmo versículo ele fala também da distinção entre espírito, entre espinhas e medulas, né? Que também dá uma ideia de algo extremamente ligado. Então, para mim, não tem como negar que exista essas três partes, mesmo que na grandíssima maioria das vezes são usadas como sinônimo. A 1 Tessalonicenses 5, 23b também fala nos três. Ele vai trazer o espírito, a alma e o corpo, quando ele diz que o vosso espírito, Paulo dizendo, que o vosso espírito, alma e corpo, ou seja, as três partes que integram vocês, sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Ora, se fosse só dois, ele teria dito que o vosso espírito e corpo sejam mantidos irrepreensíveis, ou que o vosso corpo e alma sejam mantidos irrepreensíveis. Se ele usa os dois, não, ele pode ter usado espírito e alma muito mais como uma ideia de uma ênfase. Pode ser? Em tese pode, mas quando a gente pega esse outro texto, onde Deus fala da discernibilidade, né? O escritor de Hebreus, de alma e espírito, portanto, da existência dos dois, é muito mais natural se acreditar que aqui não tenha sido apenas uma ênfase, mas, de fato, tenha sido para identificar essa existência trina da nossa composição. E aqui, como eu digo, tem em torno de 700 vezes a palavra alma e espírito são encontradas na Bíblia, e a grande maioria delas como sinônimos. E embora a grande maioria como sinônimos, mas uma análise detida de alguns dos textos e da própria experiência nossa também de vida, seja da minha própria vida ou de leitura, de ver, às vezes, experiências de outras pessoas, eu posso tirar algumas conclusões aqui e compartilho com vocês, sem que haja necessidade, claro, de vocês admitirem isso como uma verdade absoluta, mas eu acredito que tenha muita utilidade quando a gente tem essa percepção, como eu tenho tido. Então, uma das coisas que eu afirmo aqui é que a tristeza no espírito é mais intensa. A Bíblia fala de tristeza tanto na alma quanto no espírito. Mas, então é a mesma coisa, é esse mesmo lugar. Não, a impressão que eu tenho é que são lugares distintos, são partes distintas de nós, e que a tristeza que acontece no espírito, ela é muito mais profunda do que a tristeza que acontece na alma. E aí, eu vou ler o texto aqui, tá bom? Peço licença para vocês. Embora a Bíblia se refira tanto a sentimentos na alma como no espírito, tais sentimentos parecem ser diferentes, ainda que a sua origem seja de difícil identificação. Há sentimentos, bons e maus, que são gerados no espírito, enquanto outros parecem ser gerados na alma. A título de exemplo, uma pessoa pode estar triste porque perdeu um parente querido ou porque um filho está doente. Essa tristeza me parece própria da alma. Há também, entretanto, pessoas que, sem qualquer motivo, se entristecem, choram, têm vontade de se matar e etc. Essa tristeza pode ter a sua raiz no espírito, ainda que sendo manifestada na alma. Então, sendo muito ligados à alma e espírito, nós estamos sujeitos, vamos supor que essa minha mão de cá é o espírito, nós estamos sujeitos a que, aqui no espírito, espíritos malignos me tragam tristeza no meu espírito. Essa tristeza que vem reiteradamente aqui no espírito, ela tem um potencial de justamente se aprofundar muito mais. Então, ela trabalha aqui na alma e arrebenta a minha alma, e de maneira muito misturada e indiscernível, para eu saber a que parte aqui está na alma e no espírito, mas pode ter essa origem aqui. Da mesma forma, também, a gente pode experimentar, então, alegrias no espírito,
que vem do Espírito Santo de Deus e nos traz alegria, mesmo quando a nossa alma tinha tudo para estar triste. Tem um acontecimento, a gente perdeu alguém, perdeu o emprego, a gente está doente, alguém nosso está doente, e de repente você experimenta uma alegria que não é na alma, que naturalmente era para estar triste, mas essa alegria no espírito é capaz de, sendo muito ligada com a alma, trazer alegria e paz para uma alma que deveria estar em conflito, em tristeza. E por isso que Jesus diz, deixo-vos a minha paz vos dou. E a paz que eu deixo para vocês não é como a paz que o mundo dá, é a paz que não depende das circunstâncias. A paz e a alegria que a nossa alma experimenta é uma paz e uma alegria que depende das circunstâncias. Elas não são incircunstanciais. Agora, a paz que vem do Espírito Santo de Deus, ela não depende da circunstância. Isso é o que Jesus afirma. Agora, por outro lado, nós temos o inimigo que veio para matar, roubar e destruir, e ele nos traz as sensações opostas das virtudes que Deus nos traz, e ele também independe da circunstância. Você pode ter tudo para estar feliz, para estar em paz, e a sua alma pode estar atormentada. Por quê? Porque você pode estar experimentando no seu espírito sensações e influências que, em sendo a alma e o espírito muito ligados, estão contagiando a sua alma. Essa percepção disso é muito importante para a gente trazer a razão, dizer eu estou triste, dizer para mim, existe motivo para eu estar triste? Existe, ok. Então, se existe motivo para eu estar triste, eu vou continuar triste, eu vou curtir a minha tristeza. Ainda existe motivo para eu estar triste? Não, não tem mais. Eu já devia ter processado isso já devia ter cicatrizado, essa tristeza não vai embora, opa, tem alguma coisa errada. E justamente a alma estando triste, existe um perigo de ela atrair fomentos espirituais para acabar, então, mesmo tendo passado a parte da alma que já poderia ter passado aquele luto, existe agora um luto que agora já é irracional. É aquele luto daquela pessoa que ela não admite, ela tem 2 filhos, ela perde um filho. Nossa, é natural que ela esteja arrasada, aquela pessoa, é óbvio, ninguém a condenaria. Mas passa-se uma semana, passa 2 semanas, passa-se um mês, passa-se um ano, passam-se 5 anos, e aquela pessoa se recusa simplesmente a viver e se mantém no luto após anos, e se recusa a se lembrar e olhar que ela tem um outro filho, uma outra filha, que a ama e a qual ela também ama, que demanda seus cuidados, que demanda seu carinho, que é motivo de alegria e de dizer, Deus, obrigado por esse meu outro filho que ficou e que eu tenho aqui comigo até hoje, me ajuda a cuidar, amar, etc. Ainda que sentindo saudade do filho que se foi, mas a vida não é natural que a vida permaneça anulada e o luto postergado ad eterno, em detrimento até de um outro igualmente filho que continua vivo. Passa a não ser mais natural. Então, é onde a gente sabendo disso, tem que pensar, nossa, talvez eu esteja recebendo alguma influência espiritual que está me atrapalhando a sair desse lugar de luto, do qual já era para eu ter saído. E você pode, então, começar a buscar a Deus nesse sentido. O Espírito Santo de Deus me ajuda. Você pode começar a negar para si pensamentos que vêm à sua mente por causa do discernimento, que podem ser pensamentos malignos tentando agir na sua vida, na sua mente, no seu espírito e aí na sua mente, para trazer, então, esse estado. Porque se não se coloca um freio nisso, se passa do limite do que a nossa alma é capaz de suportar de tristeza, de depressão até num certo nível, você vai partir para um nível de profundidade da depressão do qual dificilmente sairia e que tende a nos colocar num lugar já de demência mesmo, de incapacidade mental, de surto, e isso é realmente muito complicado. Não estou dizendo que as pessoas todas que estão nesse lugar são disso, mas essas experiências tendem a nos levar para isso. Eu vou continuar lendo, porque a ideia, então, eu acho que eu passei a ideia do parágrafo aqui, mas leiam lá, por favor, porque é alguma coisa que eu tenha me esquecido ou não tenha sido claro, talvez no escrito ali esteja mais claro. E aí um versículo aqui, Provérbios 15, 13, né? Pela dor do coração, o espírito se abate, né? É base para isso que eu falei. Você está com o coração, a sua alma,
ela está abatida, é natural, você teve uma grande perda, você está enfrentando frustrações, você está passando por tempestades, é natural que essa dor, às vezes até de uma doença física, ela te gere essa dor, essa tristeza, né? Mas o espírito pode acontecer dele se abater por causa dessa dor que você está sentindo na alma. E quando esse abatimento passa para o espírito, ele é mais complicado, porque agora ele só é combatível no espírito. Se você se ele não é combatido também nesse plano espiritual, com você invocando o Espírito Santo, as armas do Espírito Santo, invocando anjos para guerrearem a sua luta, você não vai conseguir mais sair desse estado de dor do coração, porque entendo chegado ao nível de abater o espírito agora tende a não deixar mais que você saia dele. É muito importante que a gente tenha essa percepção. Em outras palavras, a tristeza constante da alma acaba atingindo o espírito, tornando a doença crônica e normalmente necessária intervenção espiritual, pois o espírito abatido seca até os ossos. Provérbios 17, 22b. Fala desse nível maior de abatimento, de depressão que acontece nesse lugar, que terapia não resolve, conversa não resolve, bons conselhos não resolvem, remédio também já não resolve, o remédio só te faz dormir, mas ele não te tira desse estado. Então, é um indicativo muito forte de que ele já tem atingido, seja esse abatimento no espírito, e como o provérbio diz, ele seca até os ossos, ele começa a te trazer adoecimento para o corpo, e ossos aqui no sentido de corpo, incluindo a nossa sanidade mental, a nossa discernibilidade, a nossa capacidade, a nossa aptidão mental, e a gente pode começar a experimentar confusões também no nosso cérebro por causa disso. E Provérbios 18:14 vai dizer quem suportará esse abatimento quando ele acontece no espírito, nesse outro nível mais profundo, né? E aqui também esse outro tópico falamos sobre o espírito e a alma lutam entre si. Nós temos então a nossa alma, temos o nosso corpo e nós temos o nosso espírito. Mas no campo do espírito, existem seres espirituais do bem e do mal lutando para tomar conta da nossa alma. Por quê? Porque a nossa alma está muito ligada aos nossos pensamentos, né? Ou até com eles se confundem. E é nesse campo dos nossos pensamentos, como vimos naquele vídeo que eu compartilhei com vocês, é onde justamente nesse campo é que acontecem as principais e definitivas batalhas. Então é aqui que os seres espirituais vão guerrear e vão lutar. Seres espirituais do bem e do mal, é aqui que demônios vão lutar não contra o Espírito Santo. Não tem como, isso não é luta, está para além do que está acontecendo em Rússia e Croácia, né? Um massacre que se diz, está para muito além. Quando você vai ver Apocalipse, isso é muito ilustrativo, você vai vendo Apocalipse, as guerras que estão acontecendo, a besta que surge, e o dragão, e não sei o quê, e o exército, isso e aquilo. De repente tem um capítulo que vai começar e vai dizer o quê? E aí que esses seres do mal todos, eles se levantam como um grande exército que vem e se colocam num determinado lugar ali para aquela batalha, da chamada Batalha do Armagedon, e todos aqueles seres malignos se colocam ali postos para essa grande batalha, e aparece Jesus montado num cavalo branco, destrói todo mundo e acabou, não tem guerra. Ele só chega e prende todo mundo, acabou, puf. Você vai ver, não tem uma espada tinindo, não tem um tiro dado, não tem absolutamente nada, porque não existe guerra entre Deus e o diabo. Nunca vai existir, é absolutamente desproporcional. O que existe guerra é entre anjos de Deus e anjos do diabo, isso existe, a Bíblia registra, mas com o Espírito Santo de Deus não tem luta. O que existe é o Espírito Santo de Deus lutando pela nossa alma, lutando para nos trazer boas inspirações, e nesse lugar que é o campo de batalha espiritual, seres espirituais do mal lutando para tomar a nossa mente, lutando para influenciar os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas ações, as nossas atitudes. Mas não é um degladiando contra o outro, não é um lutando contra o outro. O Espírito Santo
nunca vai entrar em guerra com o diabo. O que o Espírito Santo faz quando ele levanta, quando Deus se levantar, é para prender ele, para jogar ele por um período para ficar preso, e depois solta de novo, e depois ele levanta de novo para jogar e torrar no inferno. Não tem luta. O Espírito diz, eu perdi essa luta para o diabo, e o diabo tomou nessa área aqui a mente do Fábio. Como o Espírito Santo ficou triste, e na próxima vez o Espírito Santo vai buscar uma estratégia melhor para lutar e vencer contra o diabo quando de novo estiver lutando pela mente do Fábio. Não tem. A luta do Espírito Santo é com o Fábio e para o bem do Fábio. É dizendo, Fábio, me escuta, a luta do Espírito Santo é essa, porque ele não vai invadir o Fábio, não vai invadir o Pedro, não vai me invadir. A luta é essa, e diz, me ouve, olha, o que eu estou falando aqui é luz, o que eu estou falando aqui é vida. Presta atenção no que eu estou falando, como faz todo sentido, acorda. É com a gente, na gente, contra a gente e por a gente. Mas nunca contra o diabo. E o diabo também lutando para alcançar esse espaço, mas sempre com a intenção de nos matar, roubar e destruir, e Jesus com a intenção de nos trazer vida. Então, é essa luta que acontece aqui, que Paulo vai justamente dizer, ele experimenta isso, que ele diz, nossa, que miserável homem que eu sou, porque eu encontro essas duas pessoas dentro de mim. O bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E diz, miserável homem que sou. E é essas duas vontades que existem na gente, uma que está ali mais escondidinha, que é essa do amor, da nossa essência, e outra que está mais latente, porque somos concebidos em pecado, a cultura do pecado vai nos tomando, a cada atitude de pecado a gente fortalece mais o pecado, cada vez que a gente dá mais vazão para a carne, mas esses dois seres existem dentro de mim, e essa luta acontece para quê? Para fortalecer o meu espírito, ou para fortalecer a minha carne aqui usada não no sentido desse corpo, mas no sentido da minha propensão para fazer o mal, para desobedecer a Deus. Então, o diabo vai fomentar a minha propensão para a desobediência, o Espírito Santo de Deus vai fomentar a minha propensão para a obediência. E é assim que essa luta acontece, e assim que há essa correlação entre a alma e o espírito. Depois leiam aí também. Eu dou o exemplo aqui dessa luta tendo acontecido com o próprio Jesus. Para mim, isso é muito forte. Quando a gente vai ver que Jesus, por influência ali da alma ou da carne, isso é muito forte. Não, como assim Jesus sendo influenciado pela alma ou pela carne, no sentido de alguma coisa dentro dele que poderia caminhar para fazer algo que não fosse a vontade de Deus? A ponto de ele justamente pedir a Deus, ao Pai, que o livrasse daquele momento. Isso é o que? Ora, a nossa carne, ela tem a tendência, não necessariamente seria um pecado em si. Não é um pecado em si que eu queira me ver livre do sofrimento. Então, isso não é um pecado em si, e essa propensão da minha carne em me ver livre do sofrimento não é em si um pecado, e, portanto, essa propensão natural da carne em Jesus não é algo de uma propensão ao pecado. Mas quando Deus diz para mim que eu vou passar por um sofrimento, que eu preciso passar por um sofrimento, aí sim, quando a minha carne, que tende ao não sofrimento, quiser trabalhar para que o sofrimento não aconteça, aqui há, então, uma inclinação da carne, que não necessariamente seria pecado, mas seria apenas se eu violasse isso. Mas quando ele pede para o Pai, porque naturalmente a carne tende a que o sofrimento não aconteça. E ele, então, sinceramente pede para o Pai, diz por 3 vezes, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Se for possível, vamos pensar num plano B para eu não precisar passar pela cruz, mas ele não peca porque ele diz, entretanto, todas as 3 vezes, não se faça a minha, mas a tua vontade. Como ele coloca a vontade de Deus acima, ele pode manifestar a vontade dele, mas não pecar, mesmo que a vontade dele está contraditória com a vontade, em contrário à vontade de Deus. Por quê? Porque ele colocou a vontade de Deus em primeiro lugar, mesmo na oração dele diante daquele homem terrível. Agora, o diabo tende a se aproveitar, então, dessa nossa propensão de fugir do sofrimento para poder fazer a gente pecar contra Deus. E é o que vai acontecer alguns anos antes, lá
3 anos antes, 3 anos e meio antes, lá no jardim, lá no deserto, quando ele, tendo sido levado para o deserto justamente para ser tentado, uma das propostas do diabo era o quê? Você não precisa ir para a cruz. Está falando com a nossa carne, está falando com a carne de Jesus, que tende naturalmente a não querer ir para a cruz. Ele não está indo para a cruz porque, eu estou louco, a minha alma anseia desesperadamente ir para a cruz. Não, ele está indo para a cruz porque ele é obediente, ele decidiu que vai ser obediente até o final, demonstrando o amor por Deus que o ser humano não foi capaz de demonstrar. Mas ele está indo apesar da carne dele não querer ir. E aí o diabo pega isso, então, no deserto dele, é como se o diabo estivesse dizendo, olha, eu sei que você não quer ir para a cruz. É difícil imaginar ser crucificado, né? Sofrer aquela dor toda, ser chicoteado, humilhado, cuspido. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não precisa mais você passar por nada desse sofrimento que o Deus, o seu pai, mandou você fazer. Eu tenho um atalho para você. Eu tenho um caminho mais fácil para você. E o diabo, então, falando ali com Jesus, né, através do Espírito, mas falando a alma e a carne de Jesus, e ele diz, basta você ficar de joelho e trocar umas 3, 4 palavrinhas de adoração a mim, eu te entrego tudo, porque todo o reino me pertence lá no Éden. Adão e Eva, o ser humano a quem foram dados todos os reinos para dominar, entregaram tudo a mim quando eles me obedeceram. De fato, a Bíblia diz que nós somos escravos daquele a quem nós nos submetemos a obedecer. Quando o ser humano resolve se submeter ao diabo, obedecer ao diabo que diz, come que vocês não vão morrer, Deus tinha dito, não comam que vocês morrem, quando ele faz isso, ele vira escravo do diabo. Ora, o escravo, com tudo que tem, é do dono dele. Então, por isso que, de fato, o diabo, quando diz isso, Deus não nega, porque, de fato, tudo foi colocado sobre os cuidados de Satanás e ele realmente é o príncipe desse mundo, a Bíblia diz isso claramente. E ele diz, olha, é tudo meu, deixa eu te falar, não precisa nada disso, só fica de joelho, vai doer bem menos do que aqueles cravos, vai doer bem menos do que aquelas cuspidas, só fica de joelho, 5 segundinhos, troca uma meia dúzia de palavras para me adorar e tá tudo resolvido. Naturalmente, a propensão da nossa carne, da carne de Jesus, faria o quê? Que é de tender ao não sofrimento. Eu vou aceitar, cara. Mas ele tinha ele colocou acima dessa propensão natural da carne de não sofrimento a obediência à vontade de Deus, e ele diz, de jeito nenhum, sai para lá, está escrito que só a Deus eu posso adorar, eu não vou para evitar um sofrimento na minha carne, eu não vou adorar você e violar um mandamento de Deus que eu não posso de adorar. Olha o que está tudo travado aqui na mente. Eu não sei se o diabo apareceu fisicamente, visualmente para Jesus, ou se essas tentações estavam todas acontecendo aqui. É muito mais provável que elas estivessem todas acontecendo aqui. Tanto assim que você vê o momento, o diabo leva a tal lugar, o diabo leva ao pináculo, ao lugar mais alto do templo. Imagina Jesus voando com o diabo a parar lá em cima. Possivelmente esse levar aconteceu no pensamento. O diabo levou Jesus a pensar daquele lugar mais alto, de um lugar onde você podia ver todos os reinos do mundo, mas não, até porque do pináculo literal do templo, por mais que você podia ter uma visão privilegiada, certamente não dava para ver todos os reinos do mundo, inclusive com a sua essência, suas implicações, suas particularidades. De fato, é muito mais provável, certamente estava acontecendo aqui, estando vendo o diabo ou não, mas a guerra está acontecendo aqui na mente de Jesus. O Espírito Santo inspirando Jesus do que ele deve fazer, de filtrar os pensamentos, discernir os pensamentos e dando força para poder rejeitar pensamentos que são malignos, mas tudo acontecendo assim com o próprio Jesus, e a gente acha que a gente está livre dessa porcaria porque a gente é crente, porque a gente é católico, porque a gente um dia foi batizado e porque a gente falou um dia, levantou a mão e falou, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, agora o diabo não fala mais na minha cabeça. Quanta ingenuidade
da nossa parte. E o próprio Jesus, quando ele está para ir para esse momento e sentindo aqui a tentação nele de, nossa, e ele um pouco antes tinha dito, imagina, eu tô para esse momento é que eu vim, imagina se eu vou pedir para o pai, me livra desse cálice. Jesus já estava pensando nisso lá atrás, quando ele está conversando com os discípulos ali nos capítulos ali finais de João, sei lá, 13, 14, por ali, ele já estava falando com eles e dizendo, olha, eu vim exatamente para esse momento que eu passar por esse cálice, e ele diz, eu por acaso pediria ao pai, me livra desse cálice. Ele diz, claro que eu não vou pedir. E de repente você vê Jesus pedindo. Por quê? Porque essa força é muito grande. E não é problema pedir a Jesus algo baseado na nossa alma, na nossa carne, na nossa tendência de evitar um sofrimento, de não querer sentir a dor. Ele não precisa ser masoquista. O que ele precisa é colocar a vontade de Deus acima e ter esse discernimento de Deus para não aceitar as vozes malignas dele. Esse é o que precisa acontecer. Mas ele mesmo tinha dito, e quando ele chama 3 dos discípulos, Pedro, Tiago e João, para ir com ele no lugar mais acima no monte, para orar com ele, nesse momento de agonia, ele diz, vamos ali em cima orar comigo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Carne aqui é lugar nesse sentido de alma. É no sentido da propensão da carne de não sofrer. Não é essa literalidade aqui de carne e osso. Então, o próprio Jesus reconhecendo que o espírito dele estava pronto para ser sacrificado, mas ele ainda enfrentava luta na sua carne. Ele enfrentava ainda luta dessa parte dele, da alma, de não querer sofrer, de não enfrentar sofrimento. E ele precisava que a sua alma fosse fortalecida no espírito para que ele enfrentasse esse momento. Olha que coisa linda e extraordinária e mostra para a gente essa realidade desses 2 momentos, né? Ali também eu falei sobre o momento lá de Jesus no deserto, a coisa do pão, né? A tendência natural nossa é o quê? Tá com fome, comer. A nossa alma sente fome, a gente sente dor, aí a gente começa a ficar agoniado porque tá com fome, vontade de comer, o prazer da comida, a própria necessidade da comida. É natural, a nossa alma vai querer o quê? Comer. E onde é que a tentação, então, vai agir? Na necessidade da minha alma. E aí o diabo vai dizer, manda essa pedra se transformar em pão. A outra coisa, a identidade, a terceira tentação de Jesus, né? A identidade. Ele está lá 40 dias sem comer, né? E exposto ali como ele estava no deserto. E, de repente, então, o diabo coloca em xeque a própria questão da identidade de Jesus. E se essa foi uma área que dava para ser tomada, é porque é uma área que ele poderia, sim, ter cedido. Senão, não chamaria tentação. E coloca em xeque a própria legitimidade dele, a própria filiação dele, a própria identidade dele em Deus Pai, e diz, se você é mesmo filho de Deus, prova. E às vezes aquela tentação, talvez não de não se questionar, mas a tentação de quê? De provar que eu sou filho de Deus, e a gente tem essa coisa, o que a gente quer provar, é próprio da alma da gente, que em princípio não seria problema, mas agora já tem que provar alguma coisa para diabo, rapaz, sai fora, e ele então repreende o diabo e não aceita aquela sugestão dele. Então, mas o quê? Onde é que está acontecendo tudo isso? Na mente de Jesus. Essa batalha está acontecendo e você tem o Espírito Santo de Deus subsidiando ele com o que é necessário para resistir, discernir e resistir aos pensamentos malignos. No Jardim do Éden aconteceu a mesma coisa naquele diálogo, não vou detalhar, a gente vai ter o toque, vai trabalhar isso, mas fiquem bem atentos sobre isso quando vocês repensarem lá sobre o Éden, tudo acontecendo aqui, trabalhando os pensamentos ali também de Eva, né? E a gente vai se debruçar mais sobre isso. Ali o Espírito é a janela por meio da qual o homem tem acesso a questões espirituais, tanto boas quanto más, né? Vendo sobre os dons espirituais que Deus nos dá, mas existem também capacitações espirituais malignas que o diabo dá para algumas pessoas também que o servem, né? Então é muito importante a gente ter isso, e eles fazem, sim, existem coisas, gente que tem não vou nem chamar de dom, mas de capacitação espiritual para coisas más, né? E inclusive para colocar doença, para curar. Agora, se um ser maligno pode colocar uma doença em alguém, ele pode tirar a doença que ele mesmo colocou, né? Então tem poder até para isso, e por isso Jesus falou, toma cuidado, que não é pelos sinais que vocês vão conhecer alguém que é de Deus, e não é pelos sinais que vocês vão saber se está certo ou se está errado. Vocês vão saber pelo fruto.
É pela vida da pessoa, se ela está produzindo fruto do Espírito, que é amor, e não se ela está repreendendo demônio ou não, se ela está orando e as pessoas estão sendo curadas, se ela está revelando um negócio que você, caraca, eu nunca contei isso para ninguém. Então, com certeza, é Deus que está falando, ei, deixa de ser ingênuo, porque não é só Deus que sabe das coisas que você não falou e não verbalizou e aconteceram entre quatro paredes. E ele pode inspirar uma pessoa que é serva dele ou está como serva dele, para verbalizar para você algo que só você sabia e que ela não tinha como saber, para gerar em você um nível de e agora começar a servir essa pessoa e ao que está por trás dessa pessoa, jurando que é Deus por causa dessa revelação. Ou uma doença, nossa, eu estava com câncer e foi tirado, está aqui o exame de um dia, está aqui o do outro dia. Necessariamente é uma pessoa de Deus, eu nunca mais saio dessa igreja. Ei, cuidado, pode ser? Pode, mas pode não ser? Pode. Jesus falou, você vai saber pelo fruto e não pelos milagres. Jesus advertiu, cuidado com os milagres. O único que a Bíblia aponta como sendo os milagres, um indicativo que nós deveríamos nos atentar, é o Messias. Ele foi apontado para a gente saber quando o Messias viria, que ele ia curar, expulsar demônios, ele ia curar cegos, ele ia ressuscitar pessoas, ele ia fazer coxos andarem, pessoas com paralisia andarem, mudos falarem, etc. Para quê? Para que a gente visualizasse e soubesse que era Jesus. Mas o diabo tende a imitar Jesus e ele falou, olha, eles vão imitar. A gente viu isso lá no Éden, no Egito, quando os magos lá imitam os milagres feitos por Moisés, por Deus através de Moisés, eles imitam, e a partir dos milagres de Jesus, também Satanás vem imitando. Ele nunca pode, com o mesmo nível de Jesus, e nunca pode contrariando algo que Jesus determina. Ele não pode abrir uma porta que Jesus fecha, nem fechar uma que Jesus abre, mas tem muita porta que ele abre e fecha e que Jesus não está se metendo nisso. E a gente fica, às vezes, iludido porque teve uma sensação, então necessariamente é Deus, e começa a seguir. Você pode... acho que deu para entender. Então, muitíssimo cuidado com isso, meu irmão, porque é no espírito, você tem a alma ligada com o espírito vem para uma pessoa, pode ser um espírito maligno, aliás, eu dei um exemplo disso lá, naquele final daquele meu vídeo, né, quando eu tinha 10 meses, o diabo já sabendo que eu tinha paralisia, e vai, então, influencia aquele pastor para falar aquele negócio, e meu pai, então, fica com a sensação de que Deus é quem teria colocado aquela doença em mim, essa paralisia em mim. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Nosso espírito está ligado com o mundo espiritual e o espírito maligno pode dar capacitações para a gente, revelações para a gente, e ele pode a gente proferir uma palavra que vem na nossa alma, no nosso espírito, vem para a mente verbaliza, e a gente amaldiçoa a vida de alguém, ou profere uma cura, alguma coisa, mas se o diabo fazendo uma coisa ali, e agora é impactado, e agora eu posso falar qualquer asneira, eu agora posso ler a Bíblia e dar qualquer interpretação que eu quiser, que aquela pessoa já está idiotizada. Idiotizada, porque ela diz, eu sei, eu tenho um exame do dia primeiro, dizendo que eu estava com câncer em estado terminal, com metástase, e eu tenho um exame do dia 30, dizendo que eu não tinha absolutamente mais nada, depois que essa mulher orou por mim. Agora, é ele aqui na terra e ele lá no céu, não é nem Deus no céu e ele aqui na terra. E ele pode contrariar algo muito claro da Escritura, e você é um sério candidato a agora seguir cegamente a ele, não Deus, por causa dessa experiência com o milagre, que é muito, muito, muito perigoso. Por isso eu estou enfatizando aqui. Mas tem aí essas propensões, né? Aí leva a questão de mágoa, de tristeza, de sentimento, e acaba, então, provocando também doença, porque essas coisas são somatizadas e tal. Não deixem de ler, por favor, esse texto ali. Eu vou encerrar, porque a gente já está há bastante tempo aqui, e a gente tem aí 20 minutinhos para o caso de vocês ainda quererem complementar alguma coisa, tirar alguma dúvida, etc. Deixa eu só fazer uma oração rapidinho. Deus, obrigado pela tua palavra. Senhor Deus, eu espero ter conseguido transmitir um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e que eu tentei colocar nesse tópico.
E, Deus, aquilo que realmente vem do Senhor, que é luz, que é palavra, que é vida, que possa ser plantada e encontrar espaço no coração do meu irmão, da minha irmã, Pai querido, mas aquilo que não vem do Senhor, que é apenas meu e é meu com ares próprios do mal, Senhor Deus, então que isso possa ser levado pelo vento e que não encontre guarida na mente, no coração do meu irmão e da minha irmã, é a minha oração, no nome de Jesus, Pai. Mas se é verdade, na medida em que é verdade, Pai, livra-nos de ser refém de tanta ingenuidade que nos leva no dia a dia a estarmos lutando, Senhor Deus, tanto contra o vento, contra a carne, contra sangue, e a gente continua tomando taca, apanhando, porque não discerne, Senhor Deus, que boa parte das nossas lutas, das nossas derrotas e das nossas vitórias, elas, na verdade, estão sendo definidas nesse campo espiritual e a gente não está discernindo nem buscando autoridade espiritual para, nos nossos pensamentos, aceitar ou rejeitar o que nos vem no nosso espírito. Pai, no nome de Jesus, nós oramos. E aí, alguém quer complementar alguma coisa, tirar alguma dúvida, questionar? Fiquem muito à vontade, tá? Essa é uma das vantagens do formato da gente. Olha, eu não concordo com isso, por isso, por isso. Agora, eu só peço que você vê que eu tudo trago fundamentado, que alguém para discordar, que o faça fundamentado, para a gente não confrontar um pensamento que necessariamente tem um fundamento com um achismo, né? O achismo, eu acho que é bem-vindo para a gente conversar individual sobre o achismo, mas eu acho que o achismo aqui não acrescentaria. Só isso é que eu falo, assim. E você não precisa lembrar o texto, igual eu não me lembro, pode citar, mas porque a Bíblia fala num lugar, não sei onde isso, pode tranquilamente confrontar, ou pode fazer num outro momento. Você pode agora, tendo essas questões, você pode elaborar um pensamento para poder contraditar isso, e vai estar muito aberto para aí sim, gravado, num outro que a gente for começar a dizer, olha, eu queria só voltar num ponto lá atrás, que você falou assim, assado, eu queria expor um pensamento diferente, fundamentado. Vai ser muito bem-vindo sempre, e o pensamento vai ser veiculado junto com a gravação para que as pessoas, e eu posso mudar de ideia ou não mudando, mas o pensamento fundamentado vai estar para as pessoas que tiverem acesso, tá bom? Eu não consigo entender essa... Na minha cabeça, eu só consigo raciocinar na teoria da dicotomia, não é? No caso, né? Uhum. Eu não consigo visualizar separação em três. Você explicou, mas para mim sempre bate e volta ali em duas. E que a alma e o espírito seria a mesma coisa, assim, sabe? Devido várias vezes como colocado como sinônimo, como você me falou. Na verdade, não é nem... não concordo. É que eu não consigo entender. Sim, muito natural. Como seria a divisão em três. E para mim, simplesmente, eu tenho até uma prima que ela... Você já até comentou que fez, eu não sei se você conhece. Não sei se é uma constelação familiar, reconstrução familiar. Minha mãe deve lembrar o nome aí. Sim, conheço. Hã? Conheço. Qual é o nome, você lembra? Constelação familiar mesmo. Constelação familiar. Que diz que as pessoas não sabem nada da sua vida e agem como se fosse sua mãe, agem como se fosse... E aí, eu já participei, inclusive, já de sessão. Pois presenciei, assisti, eu não participei, eu assisti porque era exposição no TJ e acontecendo. Pois é, eu até falei, será que isso é coisa voltada do espiritismo? Será que é coisa voltada do capeta? Será que é coisa que vem do espírito mesmo? Ou da alma? Ali, e consegue ser... Então, assim, tem várias coisas que foi identificado isso, eu acho que pode ajudar. Né? Se foi identificado assim, essa diferença, se é alma, espírito, ou se é os dois, no sentido de que algumas respostas, né, que a gente vai tendo, né? Mas eu entendo que, a verdade, o importante é ter o corpo e o espírito, ou corpo, espírito e alma, vamos colocar assim. A gente tem que entender isso, mas eu não consigo, minha mente não consegue separar o espírito e a alma ainda, sabe? Assim, a própria constelação familiar, ela me parece uma confirmação de justamente essa distinção de alma e espírito. Por quê? Ela acontece, eu acho que na medida em que eu exponho, o pessoal pode tentar entender aí. São estratégias de tentar trazer solução de conflitos, normalmente familiares, daí o nome constelação familiar, de solução de conflitos em que não se está conseguindo, o psicólogo não está conseguindo tanta coisa, e terapia, etc.
E o TJ, inclusive, trouxe isso como uma possibilidade de solução de conflitos no âmbito do processo. Isso foi admitido, há juízes que utilizam essa ferramenta. Na época, houve uma exposição para a gente na Defensoria sobre isso, e num evento desse, aqui, então, a constelação acontecendo e a gente assistindo, e eu vi como era. E eles já partem de um pressuposto falso de uma mentira, para justamente ser admitido no Tribunal de Justiça e em tantos outros órgãos. Por quê? Diz que não é religião e que não viola religião nenhuma. Não é verdade, porque o pressuposto deles, inclusive na própria literatura que tem base, salvo engano, na Alemanha, na época eu pesquisei, o primeiro que criou isso, salvo engano, é um alemão, e na época eu pesquisei, eles têm, sim, essa invocação das ancestralidades. Então, são ancestrais a quem trazem informações sobre esses conflitos. Muitas vezes os ancestrais estão envolvidos nesses conflitos, ou eles discernem algo ali, mas é gente da família ali é quem traz. Isso tem pegada religiosa, sim, e viola a religião, porque 86% da população se declarou no último censo como católico ou evangélico, portanto, cristão. E o cristão, seja católico ou evangélico, admite o ensinamento bíblico de que quem está aqui não pode se comunicar com quem já morreu. Existe uma barreira aqui. Então, quando você traz um procedimento para o judiciário, para poder, e faz uma invocação de ancestrais, e os ancestrais vão trazer soluções de coisas ocultas e etc., para poder solucionar ali, tem gente que se emociona para caramba, justamente como o espírito está muito ligado na alma, você tem sensações e tal. É muito comum as emoções nesses eventos, nesse ambiente, mas muito comum mesmo. E a restauração que acontece, com um abraço, mas o espírito está muito ligado ali. Você está fazendo uma invocação de ancestrais para poder, quando, na verdade, 86% das pessoas que estão naquele processo, que vão se sujeitar àquele processo, eles participam de uma religião que entende que aquela invocação não pode acontecer. E, sem saber, eles estão invocando. Então, isso viola a religião e o TJ, a meu ver, não devia se meter nisso. E eu fui pesquisar justamente porque eu queria implantar na defensoria minha. Porque eu sempre fui, você sabe, da pegada da conciliação. E vi isso como uma ferramenta muito legal para eles. Mas quando eu fui pesquisar, eu disse, não, isso viola a minha própria crença religiosa e vai violar a crença religiosa de um monte de gente que está ali sem nem saber o que está por trás disso. E aí, então, foi por isso que eu decidi não fazer. Mas, para mim, muito mais ela confirma isso do que a nega. Porque essa invocação tem que estar acontecendo, essas revelações tem que estar acontecendo em algum lugar na vida desses atores, Pedro, que está acontecendo ali. Elas são apresentadas direto na alma? Não tem um link a minha alma com o meu espírito, com o mundo espiritual? A minha alma está absolutamente já ligada com o mundo espiritual? Em tese pode, mas para mim é muito mais fácil que isso aconteça assim. Eu tenho a alma onde aí sim eu vou tomar a decisão aqui que está muito ligada aos meus pensamentos e aos meus sentimentos da minha individualidade, mas eu decido o sentimento e o pensamento aqui na alma que eu vou nutrir, que eu vou desenvolver a partir de inspirações espirituais do bem e do mal, aqui muito ligadas na minha alma, que estão tentando me mover a minha alma, mover os meus pensamentos, mover os meus sentimentos para um lado ou para o outro. Eu sei que isso não mudou a sua dificuldade, porque não mudou a minha, e é natural. Agora, a sua dificuldade, na verdade, em assimilar a diferença em alma e espírito, não é por essa em si, acredito eu, mas é a própria dificuldade da gente admitir a dicotomia, corpo e espírito. Porque o imaterial, não dá para a gente conceber a ideia de que, na verdade, o que eu sou está em algum lugar aqui dentro que não é palpável. E que quando ele sai, o corpo para de funcionar. Que ligação é essa? Não tem também sentido nisso. Como não tem sentido a trindade, ser corpo e alma e espírito, e serem absolutamente um e absolutamente três. Eles são um só, mas, ao mesmo tempo, eles têm... Cada um, eles são muito distintos, a ponto de Jesus ter podido vir e Deus ter ficado. Jesus ter se materializado num corpo e Deus não, o Deus Filho ter se materializado. Então, embora sendo um, a gente como? Se eles são um, então Deus deixou de ser completo quando Jesus veio. Não, ele continuou completo. Isso não faz sentido para a gente. Então, acho que a dificuldade sua, eu tenho a impressão, de conceber como tal, está muito mais porque, de fato, essas questões estão para além da nossa capacidade.
E por isso para mim explica muito do que, como eu mesmo falei, de mais de 700 vezes as palavras sendo usadas, elas são usadas de maneira indiscriminada, porque o escritor não tem naturalmente esse discernimento. Quem está escrevendo não tem, então hora vai usar um, hora vai usar outro. E por que ele não tem? Porque é indiscernível. É indiscernível, então nada discerne? A palavra de Deus discerne. Então, eu abraçado com a palavra de Deus, memorizando a palavra de Deus, amando a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus no meu coração, o que vai acontecer? Como Jesus, ele discernia no seu espírito as coisas acontecendo, o diabo influenciando, mas aquilo era discernido pela palavra de Deus nele, tanto que das 3 vezes, as 2 últimas ele respondia com o quê? Com a palavra de Deus que discerne. Então, e eu não tenho para mim como negar, e aí é uma questão mesmo de interpretação, que eu não consigo fugir disso, se a Bíblia diz, no escritor aos Hebreus diz, que a Bíblia é capaz de distinguir alma e espírito, ela não só está dando da qualidade da Bíblia, mas ela está também me falando da existência desses dois de forma independente, embora extremamente ligados, não independente. A existência dos dois como coisas diferentes, embora extremamente ligados. Porque a palavra pode discernir. Olha, se ela pode discernir, uma coisa é dividir. Se a palavra pode dividir, ela pega uma coisa que é uma só e transforma em 2. Discernir, você pega 2 coisas que estão ligadas demais e você discerne, você separa, você não divide. Então, se diz que a palavra de Deus é capaz de discernir, ela está dizendo que são 2 coisas. Discernimento sempre pressupõe 2 ou mais coisas para você discernir, separar. Isso é aquilo. É tão natural que a gente não compreenda que foi usado como um exemplo para poder mostrar a extrema capacidade de discernibilidade da palavra de Deus. Justamente porque a gente é tão ligado que a gente nem consegue. O que vai para o céu, a alma ou o espírito? Eu acredito que os dois, porque o espírito é esse que foi sobre de Deus e tudo, mas eu acho que a alma é onde está a nossa personalidade. Eu acho que se só volta, eu tenho para mim, eu não tenho um versículo na Bíblia para isso, porque ele dá sempre a ideia, ele vai dar de um dos 2 indo, mas como sendo justamente para mim a parte imaterial, quando fala que o espírito volta, para mim está falando dos 2 do imaterial. Por quê? Se só volta o espírito a Deus que o deu, por causa do sopro lá no Éden, simplesmente volta para aquele que deu, mas eu então vou existir no céu sem a consciência de quem eu sou. Eu vou existir em Deus como essa parcela do Espírito que soprou e que está em mim e que volta para Ele, mas eu não vou ter consciência de mim. Vai ser um todo, um corpo, a galera, a igreja, mas beleza, tá tudo lá, eu vou estar lá, tu vai estar lá, mas a gente não vai ter a distinguibilidade entre quem sou eu e quem é você. Porque para mim a alma é que nos traz essa identidade, entendeu? Então, para mim é os 2, porque aí é que eu vou, então, lembrar de quem eu era, de quem você é, das minhas experiências, da graça de Deus para comigo. Para mim, isso tudo está nessa nossa memória que está para muito além do cérebro. Essa nossa capacidade de lembrar. A nossa personalidade, diferente de caráter, né? Lá, por exemplo, eu acho que você vai ser mais afoito, mais conversador. Eu bem próximo disso, que eu tomei essa coisa bem de Pedro. E uma outra pessoa, como a Cirleide, a Inesita, vão estar bem caladinhas lá, entendeu? Por quê? Porque é bem da personalidade, é da alma delas, é assim que elas são. Senão vai ser tudo igual, e sem nem ninguém saber quem é quem, o que é. Por isso, para mim, mas o meu fundamento é lógico e não da Bíblia. Eu não tenho uma base bíblica para dizer porque que eu acho isso, pelo menos não ainda. Pode ser que Deus me mostre alguma. Para entender que a alma e o espírito, todo o imaterial vai, só fica o que é a carne, o que veio do pó. Esse é o mas veja bem, se for nessa teoria, porque, por exemplo, o espiritismo ele fala, quando morre, o espírito vai para o céu e vai depender da evolução dele, para onde ele vai. Se ele vai para um pântano, não sei onde é o negócio lá, não lembro agora. Ou se ele vai para um evoluído, então vai depender da evolução dele. Ele vai, aí cada vez ele vai voltando para evoluir mais. E aquele que veio, por exemplo, e bebezinho morreu, alguma coisa assim desse tipo, ele, por óbvio, não teve oportunidade, então ele vai voltar de novo.
E aí eu lembro aquela vez que aquele bebezinho morreu lá na Síria, e aí você... Ah, não, você até falou para mim assim, poxa, mas veja bem, ele vai direto para o céu e tudo mais e tal. Mas então ele não teve uma certa construção da alma e ele vai para o céu porque o espírito dele é puro. Sim, de acordo com o que Jesus diz, né? Jesus diz que o reino dos céus é das crianças, falando de um ser humano na fase que ainda não tem o discernimento por si para poder decidir entre o bem e o mal, entre a obediência ou desobediência à vontade de Deus. Também tem um texto na Bíblia que diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, daí, para mim, fazendo referência a essa fase da criança. Agora, o que eu não sei é se essa criança então, o texto dá essa ideia de que está direto são de todas elas. Em tese, ela ainda poderia ser provada, porque ela tem personalidade, né? Ela poderia, fora daqui, em algum momento, nessa visita que a Bíblia diz que Jesus faz, nessa ida dele ao inferno, onde ele prega para as almas que estão algemadas, e que para que eles se convertam, e muitas delas se convertem e são livres, e ressuscitam, então, juntamente com ele, saindo do inferno. Em tese, poderia ser até que essas crianças também nesse lugar lá fossem evangelizadas e aí dependesse, mas lá com discernimento, né, sem a limitação de uma criança. Eu estou conjecturando porque não é a Bíblia, não é o que eu acredito, mas o que eu acredito é com base na literalidade da Bíblia. Nasceu, não teve a oportunidade, é que ainda não chegou na fase da consciência, ele vai ser abraçado dessa forma especial, pelo amor, pela graça, não pelo amor, pela graça. O amor abraça mesmo a galera que foi para o inferno. Mas vai ser abraçado de forma especial por essa graça, de maneira que nem precisou de passar por provações, por testes aqui, por crescimentos, desenvolvimentos, e foi direto. Porque Jesus falou, deixa as crianças ir, porque o reino do céu é delas. Ora, se ele falou o reino do céu é delas e não disse de alguma delas, eu preciso acreditar que elas sequer vão passar por um filtro num outro plano, em uma análise num outro plano. Se você tivesse ficado adulto e tivesse a oportunidade de matar alguém numa situação tal, teria matado? Não. Então você vai para o céu. Teria. Então você vai para o inferno, que quanto seria a sua propensão? Não consigo imaginar uma criança num tipo de julgamento desse por causa do que Jesus falou. Mas assim... o reino dos céus é delas. Porque, por exemplo, o Emer, digamos que ele conseguiu chegar ali num processo de santificação e foi para o céu, tá? O Pedro, a Inesita, a Cisleide, e aquele bebezinho também foi. Você concorda que ele foi sem experiência nenhuma? Então, por exemplo, eu consigo identificar como vai ser o Emer ali na sua perfeita sintonia com Deus, consigo ver como é que vai a Inesita, a Cisleide, consigo. Mas o bebê não tem experiência nenhuma, não tem nada que agregou a alma dele. Então ele vai chegar lá e só, entendeu? É aí que é o grande questionamento. Sim, ele vai começar do zero, né? Ele tem toda uma história aqui, sendo que a nossa história aqui é um grande percentual dela só trouxe porcaria para a alma da gente. A graça de Deus que não impregnou, né? Tem coisas úteis? Tem, mas o percentual tão baixo que vai fazer muito pouca falta. Ele não vai ter história lá para compartilhar, né? A gente imagina, pelo menos. Né? Talvez no ventre, vai lembrar ainda do ventre lá, a memória está registrada em algum lugar. Ô, mãe, eu lembro aquela vez que a gente estava lá no churrasco no Pedro, eu estava na barriga da senhora, o Pedro ficou lá cantando aquelas músicas legais. Por que não? A história é bem menor, né? Não teve um monte de história que a gente, que é bem relativo. Tem gente que vive 30 anos, tem gente que vai viver 80. Mesmo com eles é uma diferença gigantesca do que foi acrescentado ou moldado eventualmente uma personalidade, né? Mas eu não vejo isso como nenhum problema, né? Absolutamente, não consigo enxergar. Ele vai partir do zero, não tem problema. Todo mundo, em algum momento, parte do zero, né? Ele já vai na eternidade partir do zero, sem experiência, sendo que 99,999999 das experiências, por cento das experiências que a gente tem aqui, são mesmo as melhores delas trazem muitas coisas ruins para a alma da gente, que o olhar da gente é equivocado, né? Cheio de dualidade. Então, eu amo a vida aqui, hein? Não é entender errado, não. Eu amo a minha vida aqui. Então, em resumo, com o nosso corpo... Alguém está querendo falar com você? Tá. Então, em resumo, tem o nosso corpo, o nosso espírito, que é o sopro divino, certo?
E a alma, que é o que a gente alimenta, as experiências que a gente vai adquirindo ali, que vai gerando as experiências na alma. É basicamente isso. Pois é, eu não diria que a alma seria esse conjunto de experiências. Eu entendo que quando você tem o sopro, que Deus soprou e vem então o fôlego de vida, mas nesse momento, eu não sei se junto com, lá que eu tô aqui, né? eu não sei se junto com o sopro ou se como algum milagre, 1604. a alma então surge junto com essa parte material extremamente ligada. E aí você tem então junto com essa alma, na alma a gente vai ter dons, já desde que a gente surge, né? Você pode ter dons, você tem a personalidade, que é diferente de caráter, né? O caráter, você, se é ruim, tem necessariamente ser de caráter. Mas a personalidade são só particularidades. A gente que fala mais rápido, tem gente que fala mais devagar, tem gente que é mais silencioso, tem gente que é mais reflexivo, né? Eu acho que são a característica da personalidade, e a personalidade, ao longo da nossa vida aqui, ela vai sendo moldada, né? Para o bem e para o mal. Mas essa criança foi lá e não teve nada moldado, mas lá, como não tem nada de mal lá, ela parte do zero com a personalidade que ela tem, vai começar a aplicar essa personalidade dela, que vai influenciar na maneira dela adorar, né? De conversar com a gente, etc., interagir com a gente, mas sem nenhuma possibilidade de absorver nada de mal, porque o mal não vai existir lá. E a nossa personalidade, o que a gente tiver aqui de bom, que a gente acrescentou para ela, vai, mas o que for de ruim, lá não entra de qualquer forma, né? Mas eu entendo que a personalidade a gente já vem com a gente. Ela pode ser moldada, né? Acrescentada para o bem e do mal, desenvolvida no bom e no mau sentido, mas que cada um tem uma personalidade, uma marca, não tem ninguém igual nesse sentido, né? Nos distingue. O espírito é o mesmo, mas as personalidades são diferentes. E para mim, essa personalidade, essa impressão da personalidade de cada um estaria na alma, nesse lugar, já que o corpo não vai ficar, então não é no corpo. No espírito não pode ser, porque o espírito é um só, né? Porque o espírito é esse sopro de Deus, né? Em O nós. espírito não é contaminado. O nosso espírito? É, e sim a alma. Ah, você me fez uma pergunta complicada. Eu não vou responder, pelo menos não agora. Eu É porque, teria que assim, ó, se pensar você de falar. for fazer uma análise nas religiões da Ásia, eles, inclusive, acreditam nisso. Eles falam, essa pessoa tem alma pura. Uhum. Não, tem alma impura e tal. Eles Uhum, sim. linha de raciocínio muito, assim, sabe? Voltada para a alma nesse sentido. Por isso que eu estou perguntando. Porque, assim, Então, o espírito ser contaminado. Então, vamos pensar numa tristeza no espírito. Ela foi contaminada por uma tristeza, o espírito. E está influenciando a alma, né? É o meu espírito, né? Agora, então é o Espírito Santo de Deus, é o sopro dele que foi contaminado? Por isso que eu digo, dependendo do sentido realmente que a gente dê, é difícil, eu não me aventuraria, não. Já me perguntei isso também, eu acho que eu não consigo, nem adianta eu tentar esboçar algo. Mas, Eu corro o risco de fazer uma viagem. Sim, Cirleide. mas assim, pelo menos se fala-se muito pouco em espírito, se fala muito mais da alma, né? A alma boa, a alma vai para o céu, a alma apareceu, a alma aconteceu, a alma penada. Uhum. E assim, do espírito mesmo se fala-se muito pouco. Eu estou falando no geral, né? No nosso cotidiano, entendeu? Uhum. E provavelmente deve ter alguma razão, é igual você falou. O espírito é o sopro e a alma é armazena tudo que vai acontecendo na nossa vida. Uhum. Quer dizer, estou falando assim, nessa lógica do que a gente vive, né? Realmente, eu concordo. Eu acho que está muito mais para a alma mesmo, assim, o mais forte aí realmente é a alma. Porque o espírito é esse sentido que é uma parte de nós que está muito ligada à alma e que está ligada com o mundo espiritual. É como se fosse justamente igual a gente tem o corpo, com o qual a gente se relaciona com a vida aqui, a gente tem o espírito, uma parte nossa, que é com a qual a gente se relaciona com o mundo espiritual. Mas no mundo espiritual existem os seres do bem e os seres do mal, né? Então a gente vai receber no nosso espírito influência desses dois. E aí o que a gente vai absorver, filtrar na alma da influência de um lado ou de outro é o que vai moldando essa personalidade da gente, né?
mas não tem como se relacionar no mundo espiritual diretamente com o nosso corpo e, entendo eu, nem diretamente com a nossa alma. É como se tivesse que ter esse espírito, fosse esse ponto que faz, que é quase, praticamente indiscernível, daí essa grande dificuldade nossa, né? Como se fosse uma coisa só e nada impede que a gente, desde que consiga aplicar isso pensando num só. A questão é como aplicar esses textos, né, da Bíblia que falam sobre essas lutas, sobre essas influências malignas. Dá, como é, tanto que a teologia católica adota como dicotomista e não é nenhum problema para a fé deles e para eles reconhecerem essas lutas, né, para reconhecer a mente, para reconhecer a existência de demônios que influenciam na gente, né? Não tem nenhum problema. A impressão que eu tenho é que teve um sopro, né, de Deus, que gerou o espírito, e aí esse sopro, esse espírito, ele vai se transformando, não, ele é a alma que vai se contaminando ou não, entendeu? Mas a gente nasce tudo com 10, com 100, vamos colocar assim. Uhum. E ali, devido ao pecado, devido às influências, vai se moldando ali e tal, e a gente vai perdendo aquela santificação daquele espírito. Porque a Só nossa que o único que nasceu com 10 aí teria sido o Adão, né? Porque o resto de nós, é por isso que a gente já é concebido em pecado e já nasce em pecado, né? A gente já não nasce mais com esse 10. A gente está mesmo no movimento inverso, né? Eu entendo sua analogia, concordo, mas a gente está no movimento inverso. Eu digo que a gente, todo o tempo, a gente está diante de árvores do conhecimento do mal, do bem e do mal. Adão e Eva foi literal, e a nossa é nas nossas circunstâncias, a cada decisão em que a gente tem a oportunidade de ouvir a voz do Espírito e obedecer, ou ouvir a nossa própria voz instigada pelo diabo que quer que a gente desobedeça, e a gente decide diante daquela arte se a gente obedece ou desobedece. E aí o tempo todo a gente está com isso, e isso é o que a gente está, então, caminhando em direção a voltar para o céu, nessa ideia da obediência, da sujeição da nossa vontade à vontade de Deus, ou se a gente está mantendo esse estado de dominado pela própria vontade e por Satanás, que instiga a nossa vontade, que domina sobre a nossa vontade, né? Concordo contigo, mas só que com essa inversão, entendeu? Uhum. Sim. A gente não começaria com 10, a gente começaria com 0. Adão começou com 10 e a gente começa com 0, tentando fazer um movimento inverso com a graça de Deus, né? Mas tudo tem origem no pensamento, a questão é essa, tudo tem origem no pensamento. Se o mundo espiritual vai influenciar diretamente no meu pensamento, ou se tem o meu espírito que é ligado com a alma, esse aqui é o detalhe que não muda muito, né? A aplicação vai ser a mesma, né? Se entende que a gente é 3 ou 2. Para mim, o que muda é que se essa teoria que eu falei for a correta, eu não sei, que o espírito, todo mundo nasce ali com o espírito, ali o sopro, e a gente consegue contaminar esse espírito, é muito mais sério para mim, porque é algo que algo tão divino e a gente contaminou. Agora, Sim. tem um espírito, e daí talvez seja, me incomoda. Daí, sim, Sirlei. Não fala nada, não. Daí, eu tenho uma parte do livro que me incomoda, é possível que eu mude ela, assim, porque é muito forte, e justamente por causa disso, por causa disso está falando, quando você diz, nós somos a extensão, que é a expressão que já que Deus sopra, então nós somos a expressão. Ele pode, na verdade, também, quando ele sopra, ele pode gerar uma alma e um espírito na gente, mas que não seja exatamente o dele. Porque senão o que acontece a eternidade com alguém que não é de Deus, por exemplo, que não quis o sacrifício de Jesus e vai para o inferno. Se ele não tiver o espírito lá no inferno, se ele não tiver com o espírito, ele de fato está sem Deus. Mas então também ele não vai nem existir, porque se nós somos o que somos desse sopro. Então, ou vai ser distinto, e aí o espírito volta e só a alma que vai, e daí essa separação absoluta de Deus, né? Ou realmente só foi feita a alma. Mas o espírito tem que ser essa presença de Deus. A questão é essa sua, tá? E aí, ele vai ser contaminado, né? Acho que só passa por ele. A alma é que contamina ou não, né? Passa por ele. Ele vai ser essa janela, né? Esse meio de contato com o mundo espiritual, mas eu acho que realmente não tem como ele ser contaminável, né? Ele vai ser o canal para a contaminação da alma, porque ele está em contato com esse mundo espiritual. E o fato de estar em contato com o mundo espiritual em si não contamina o espírito, tanto assim que Deus tem contato com o mundo espiritual e não é contaminado, e o próprio Jesus esteve em contato com o mundo espiritual
e não foi contaminado, né? Mas talvez a gente pensar nisso como sendo esse meio de se, essa ponte entre a alma e o mundo espiritual, né? E a alma, então, é essa ponte entre o mundo espiritual e a nossa carne, que é onde, a partir do pensamento, que para mim é a nossa alma, os nossos sentimentos, os pensamentos, é o que vai, então, determinar o que a gente faz ou deixa de fazer, né? As nossas atitudes, inclusive no nível de motivações, de julgamentos, né? É mais ou menos por aí, é muito complexo, né? Seria muita pretensão da gente tentar, Compreender. se a só a palavra de Deus discerne, a gente achar que vai discernir. Mas para mim tem que ter os dois por conta disso, que a própria Bíblia diz que a palavra de Deus discerne os dois. Então tem que existir, né? Como é? E para mim a pergunta muito mais é essa. Essa é a que você fez. E aí, então o espírito contamina ou não, né? É só na alma. Essa aí, para mim, a grande questão é essa. Né? Mas é isso aí. Valeu demais, gente. Obrigado. Obrigado pela participação, por estarmos juntos e Deus nos abençoe aí. Que aquilo que é mesmo a palavra dele fique, o que não for, que seja levado pelo vento. Né? Valeu. Com Deus. Valeu.